Oi, Igreja de Deus, bom dia. Bom estar com vocês por mais esse dia de estudo da Palavra de Deus aqui na Escola Dominical. Como sempre a gente diz aqui Igreja Metodista em São Roque, Escola Dominical, hoje domingo 28 de fevereiro de 2021. Para aquelas pessoas que gostam de história, fevereiro está quase virando história. Estamos quase findando este mês. Bem-vindo para você nessa aula, nesse estudo com a gente aqui. Sua companhia é muito preciosa para nós. Sinta-se em casa. Boa aula para nós aqui, tá bom? Queridos, para a gente não ter um assunto bem extensivo hoje e o tempo, para a gente aproveitar bem nosso tempo, nós estamos estudando a revista Em Marcha, né, da editora Angular, que tem o título de Maturidade Cristã. E dá uma olhadinha na revista aí, é essa que nós estamos estudando, tá? Capinha verde, tá? Essa aí da foto aí. E nós fizemos já 3 lições desse material que nós recebemos, né, da editora Angular. Por que 3 lições? Porque enquanto a revista física ela não chega nas nossas mãos, a editora ela disponibiliza no seu site as 3 primeiras lições, para que a gente possa trabalhar com vocês, tá bom? Então nós fizemos as 3 primeiras lições, a segunda lição em 2 partes, então tivemos já quatro aulas aqui. E fizemos o pedido das revistas, estávamos aguardando, estávamos ansiosos, mas essa semana, quando a Kátia ligou para a editora para perguntar como é que estava a entrega, que pé que estava essa situação, porque nós já queríamos usar a revista física, que seria a lição número 4, então queria saber como é que estava a situação. Para nossa surpresa, nós recebemos a informação de que a revista se esgotou e não tinha mais editora para entregar. Então, para nossa surpresa, né? Mas também recebemos a informação de que já tem uma nova edição saindo, tá? Na boca do forno lá, tá bom? Uma nova remessa. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho para trabalhar a lição número 4 dessa revista nova, tá? E para ter a revista em mãos também para disponibilizar para vocês que queiram nos acompanhar através do estudo da revista, tá? Aguardemos um pouquinho então. Então, mas nós estaremos momentaneamente, por um breve período, sem a nossa revista, hoje a gente vai ter como base para o nosso estudo, para a gente não deixar esse vazio, não a lição da revista, mas um dos sermões de Wesley. E hoje o sermão que nós vamos estudar é o sermão número 40, tá? De Wesley. O sermão número 40, ele tem como título A Perfeição Cristã. E o título da lição número 4, que nós deveríamos estar estudando hoje, ele Santificação e Perfeição Cristã, baseada no sermão número 40 de Wesley. Então, meus queridos, nós vamos estudar o sermão número 40 de Wesley, tá bom? Então, se você gosta de ler o sermão, leia o sermão número 40 de Wesley. E o sermão 40 de Wesley, ele tem a seguinte introdutória: a perfeição cristã. Não que eu já o tenha alcançado, ou que seja já perfeito, mas prossigo para o alvo. Palavras de Paulo, escrevendo na igreja de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, tá bom? Mas antes de entrar no sermão, para que a gente entenda, né, o texto base sugerido para na nossa revista lá. Dário, como é que você sabe se você não tem a revista? Não, a gente não tem a revista, mas nós recebemos, como eu disse para vocês, os três primeiros capítulos, e juntamente com os 3 primeiros capítulos, nós recebemos o índice, a resenha, aqui, a palavra da editora, a palavra da redatora, tá bom? Então é por isso que nós sabemos qual é a lição que nós vamos falar e qual o texto fundamental, tá bom? Então, tá aqui. Legal? Essa lição, então, a número 4, que deveríamos estar estudando hoje, e se necessário for, nós reforçaremos no próximo domingo, mesma temática, só que é fundamentada na revista. Ela traz um texto para a gente que eu quero ler com vocês aí, tá bom? 1 João 3, versículos 1 até o 10. Vamos ler? Ou se você não quiser ler hoje eu até peço para que você deixe eu ler esse texto para você, tá? Eu quero ler para vocês porque eu vou usar uma versão que é a Nova Almeida atualizada. Olha aqui que bonitinha essa Bíblia aqui que eu tenho, tá? Nova Almeida atualizada. Ela está aqui, a fotinha dela, e ela está aqui na minha mão, ok? E
parênteses aqui, né? Estudo discipulado, essa nova Almeida atualizada. Presente do meu pastor Eduardo, tá? Obrigado, meu pastor, pelo presente. Estamos usando, tá? E falar nisso, beijo, pastor Felipe também, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a leitura, como já fizemos aqui algumas vezes, lendo e comentando os versículos, versículo por versículo, de acordo com as anotações que nós temos aqui na Bíblia Nova Almeida atualizada, tá bom? 1 João 3, 1 a 10. Vamos ler? Presta atenção, porque vocês vão entender melhor, vocês vão entender bem e melhor o conteúdo no decorrer do estudo se a gente tiver esse texto como fundamental, como fundamento, tá bom? Vamos lá? Versículo 1 de 1 João 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. O comentário da revista aqui diz assim que nossa identidade é ser filhos de Deus. Antes de sermos obreiros, missionários, pastores, ministros, guerreiros, guerreiras do Senhor ou qualquer outro papel na igreja, no ministério, nós somos primeiramente filhos de Deus. Tá? Isso ninguém tira de nós e isso é o nosso ser, da qual flui tudo em nós para as outras pessoas. Tá bom? E de fato somos filhos de Deus. Amados, por essa razão, porque somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, não conheceu a Jesus. Amados, versículo 2. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, certo? Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos, futuro, semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A explicação que a Bíblia traz aqui, essa Bíblia Nova Almeida atualizada traz para a gente, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nosso potencial vai além do que nós imaginamos, ou seja, nosso potencial vai muito além daquilo que nós pensamos que somos aqui na Terra, seja aqui na Terra ou ainda mais no céu. E diz que nós seremos semelhantes a Ele. Isso quer dizer o seguinte, não apenas na eternidade, mas também aqui. Tá certo? Aqui e agora. Existe uma lei espiritual segundo a qual nós estamos constantemente nos tornando como a imagem que fazemos de Deus, tá? Que é o foco da nossa adoração. Se a gente for ver, estamos nos tornando constantemente nessa lei espiritual como a imagem de Deus, nós vimos aqui, de novo, nós estamos falando aqui a questão do progresso, tá? De um processo progressivo em busca da nossa santidade, tá bom? Então, versículo 3. Seremos semelhantes a eles, final do versículo 2, porque haveremos de vê-lo como ele é. Versículo 3. E todo que tem essa esperança, agora essa palavra, nele, a si mesmo se purifica. Eu creio em Deus, Deus é minha esperança, eu busco a Deus, Deus é perfeito, eu busco a minha perfeição também. Assim como ele é puro. Versículo 3, comentário então aqui. Esperança. A esperança, ela é poderosa. Poucas pessoas, hoje em dia, parecem ter uma esperança viva, uma esperança clara, objetiva, de que Jesus voltará logo. E possivelmente isso, né, essa falta de esperança na volta de Jesus, ou falta de crer na volta de Jesus, possivelmente isso ajude a explicar por que a santidade e a pureza se tornam cada vez mais raras entre as pessoas. A busca pela santidade se torna cada vez mais raras entre as pessoas. E diz também, né, nós nos purificamos assim como ele é puro, tornando-nos como a nossa imagem dele, tá certo? Agora versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, guardem também a palavra pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, tá certo? Continuação. Versículo 5. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. Deus se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo, e nele, em Jesus, não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Todo crente, né, ainda peca. Nós pecamos. Mas as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos delitos, eles são ou devem ser acidentais, tá certo? O nosso estado natural, como crente, como pessoas que aceitaram Jesus, é manter a santidade, ok? Então é por isso. Versículo 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Guardem a palavra manifestou. O Filho de Deus. Para quê? Por que Jesus se manifestou? Por que Jesus apareceu? Para destruir as obras do diabo. Tá certo? Tá certo? É isso aí. Versículo 9, finalizando então, 9 e 10, juntos aqui, os dois versículos juntos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Ora, esse não pode viver pequeno. Esse quem? Esse que é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. A explicação aqui. Nisto são manifestos, ou seja, aqui nesse proceder corretamente, são manifestos, aparece o resultado da nossa transformação. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Nisso se manifestou. 2 testes simples. Praticar a justiça e amar. Quem pratica a justiça, quem ama não só a Deus, mas ama o próximo, esse tem sinais de que nasceu de novo e de que é filho de Deus. Tá bom? Então lemos aqui, 1 João 3, 1 a 10, na nova aliança, na nova Almeida atualizada. Tá bom? É isso aí. Nessa versão que nós lemos da Nova Almeida atualizada, não tem um título, não tem um subtítulo, não tem uma divisão entre versículos, entre o final de um capítulo e o começo de outro. Nesse ponto aqui que eu estou falando para vocês, tá? Nesse ponto aqui. Mas a Bíblia, a revista atualizada, a Almeida, né? A Almeidinha, com carinho, como a gente fala, né? Ela tem um título. E esse título é o seguinte: Deus é Pai e é Santo. Seus filhos são também santos, ok? O termo santificação aqui, né? Lembrando que nós estamos estudando o sermão número 40. Às vezes vamos fazer referência a ele, vamos tirar uma parte inteira dele para estudarmos, para falarmos, às vezes vamos só pegar umas palavras dele e citar para falar para vocês, tá bom? O termo santificação tem 2 sentidos básicos, segundo o sermão de Wesley. O primeiro sentido ele entende a santificação como uma posição, um estado ou uma relação, e é traduzido por separação. Separação. Consagração para um uso uma finalidade exclusiva. Era considerado santificado tudo que era separado do comum ou do secular. E era considerado, e é considerado santificado, tudo que era para uso sagrado, dentro do templo, tá certo? O segundo, então esse é o primeiro significado. Aquilo que nós entendemos por santificado é separado, consagrado para uso exclusivo, tá certo? E o segundo significado diz respeito já a uma condição, a um estado, a um processo que leva a uma transformação interna e que resulta em eu me transformo, eu tenho aqui apresento um resultado e isso traz para mim alguns sinais. Sinais são esses, segundo Wesley no seu sermão: pureza, retidão moral e pensamentos santos. Tá? Versículo 10 que nós lemos aqui diz o seguinte, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A palavra aqui, né, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, significa o seguinte: nós apresentamos resultado daquilo que nós vivemos, da nossa transformação. E isso tudo, o resultado que a gente apresenta, precisa ser expressado por meio de uma vida de piedade, por meio de uma vida de bondade em relação a Deus e em relação às pessoas, ao próximo, aquelas pessoas que vivem conosco. Então, resumindo aquilo que o Wesley fala a respeito do processo de santificação. Transformação, primeiro passo, somos transformados, Romanos 12, 2. Nós geramos resultados e nós expressamos esses resultados. Dário, tem diferença entre gerar e expressar resultados? Tem sim. Vamos ver qual é essa diferença entre gerar e apresentar resultados?
Palavras sinônimas. Gerar é fazer nascer, brotar, germinar. E expressar é manifestar, expor, falar, explicar, revelar e outras tantas palavras. Então, queridos e queridas, e por isso, né, por essa questão de necessidade de mostrar, não só gerar resultado, mas os resultados têm que aparecer, é que devemos manifestar a graça de Deus em nós e aos outros também. Gerar, ela sai de nós. Expressar, ela é expressa em sentido, em busca sempre do outro. No pensamento de Wesley, né, ele tem um modo de pensar sobre a santificação. Então, vamos lá. Assim, na aula da semana passada, nós estamos estudando na escola dominical, além de estar aqui ministrando para vocês, a gente tem uma classe temática que a gente está estudando o tema fé. E na aula da semana passada, domingo passado agora, o pastor Eduardo fez uma pergunta. Pessoal, tem diferença entre fé e crer? Pegadinha do pastor, não vou cair nessa, não vou responder. Se eu falar que tem, ele vai lá usar, não tem. Se eu falar que não tem, opa, tem. Pegadinha do pastor Eduardo. Legal, tem sim diferença entre fé e crer. E depois você vê a aula lá, que está disponibilizada lá no YouTube, e você vai saber qual é essa diferença, tá bom? Legal? E a minha pergunta é, santificação e perfeição cristã é a mesma coisa? Ah, lá foi pegadinha do pastor Eduardo, aqui é pegadinha do Dário. Vamos ver, tentar entender? Então, para Wesley, a santificação e a perfeição cristã são dois nomes que expressam a mesma coisa. São dois nomes que definem, que servem para definir a mesma coisa. E ele diz também assim claramente no seu sermão, não há perfeição na terra. Guarda isso. O ser humano tem sempre necessidade de crescer em graça. Se tem necessidade de crescer em graça, isso é um processo, isso é contínuo, isso é sempre diário. Ele tem também necessidade de avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus. E esse avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus, sempre estou falando isso aqui, não é para que eu seja gordo, inchado, conhecedor, cheio de conhecimento, não. É para que eu possa partilhar e dividir isso com os outros, tá certo? Então, vamos lá. Agora sim, eu vou pegar um pedaço do sermão. Isso aqui é a introdução do sermão de Wesley. Eu vou ler letra por letra daquilo que ele coloca na introdução do sermão. Olha a introdução desse sermão. Abro aspas para Wesley. Dificilmente haverá uma expressão bíblica que tenha causado maior escândalo do que esta. A palavra perfeito é algo que muitos não podem suportar. O próprio som deste vocábulo, perfeito, é para eles, para essas pessoas que não conseguem suportá-lo, abominação. E quem quer que pregue a perfeição, como a frase se constrói, sou perfeito, isto é perfeito, aquilo é perfeito, vamos fazer algo perfeito, isto é, quem quer que afirme que a perfeição possa ser alcançada nessa vida, corre o risco, corre o grande perigo de ser reputado como o pior do que pagão ou publicano. Caramba! Vamos lá. As explicações dele, de Wesley, para isso que ele escreveu aqui. Lembra que nós lemos, lá na abertura do sermão, número 40, o Wesley traz um versículo bíblico, que é Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3,12 diz, não digo que já o tenha alcançado ou que seja já perfeito, mas prossigo para o alvo. Tá certo? Eu vou ler o versículo inteiro para a gente. Filipenses 3,12. Diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não alcancei ainda. Então vamos lá. Paulo está dizendo aqui o seguinte, não, diz o apóstolo Paulo, que eu julgue já ser perfeito. Ele está falando dele mesmo agora, tá certo? Filipenses versículo 12 do capítulo 3. E aí, se você olhar um pouquinho para frente, versículo 15 do mesmo capítulo de Paulo, ele fala assim, todos, pois, que somos perfeitos. Ele fala no versículo 12 que não alcancei ainda a perfeição. No versículo 12, dirigindo a igreja de Filipos, ele fala, todos nós, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. O sentimento que ele descreve nos versículos anteriores, né? Então, assim, parece contraditório, né? Versículo 12
Não que eu julgue ainda ser perfeito, versículo 15, todos que somos perfeitos, é uma afirmação dele. Contraditório, vamos lá, para a gente remover essa nossa dificuldade sobre essa aparente contradição que Paulo traz aqui no texto, Wesley procura mostrar, através do sermão, duas coisas. Primeiro, em que sentido ele vai mostrar em que sentido os cristãos não são perfeitos. E, segundo, em que sentido eles o são. Ou seja, eu sou perfeito numa determinada área, num determinado sentido, mas eu não sou ainda perfeito e não serei perfeito nesta vida, em determinada área, em determinado sentido. A gente vai ver isso aí para ficar claro, tá? Então, não existe nesta vida que nós vemos aqui, secular, nossa vida, nossos anos aqui na Terra, uma perfeição tal que implique que eu possa dizer, eu já alcancei a perfeição, por isso eu posso então agora dispensar a obediência aos mandamentos de Deus. Eu já alcancei a perfeição, eu sou perfeito e eu posso então dispensar a prática do bem a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Enquanto eu tiver tempo, faça bem para os outros. Aqui a palavra diz. Então, não existe aqui, não vai existir nunca, nesse momento, nessa vida nossa, a hora que você fala assim, agora eu sou perfeito, estou perfeito, eu não posso mais, eu não preciso mais disso, não preciso mais daquilo, não preciso praticar mais isso, não preciso mais praticar aquilo. Tá certo? Enquanto vivermos, estaremos sujeitos à ignorância, né? Ao desconhecimento e ao erro nas coisas que não são essenciais à salvação. Bem como às tentações, nós estaremos sujeitos às tentações, estaremos sujeitos também, da mesma forma, às fraquezas próprias do nosso corpo humano, do nosso corpo corruptível, da nossa carne, do nosso desejo, tá certo? Da nossa carne. Então, em que sentido nós podemos alcançar a santificação ou a perfeição cristã? João Wesley entende por uma pessoa que alcançou a santificação ou a perfeição cristã, ele define assim, a pessoa que já alcançou a santificação ou a perfeição cristã. Vê se você já alcançou. Aquela em quem existe a mente de Cristo e que anda como Cristo andou. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que foi lavado de todas as impurezas e que não é motivo de tropeço para outros. Eu quero ler com você Atos Romanos, versículo 11 do capítulo 6. Romanos 6, 11. Assim também vós considerais mortos para pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa pessoa que o Wesley descreve aqui, que alcançou a santificação e a perfeição cristã, é aquele sobre quem o pecado não tem mais domínio, conforme o texto de Romanos que nós lemos, tá? E como se revela em nós essa santificação, essa perfeição cristã? A santificação, ela se revela através da vida da pessoa que ama a Deus e da vida da pessoa que serve a Deus com alegria. E também ama o seu próximo, ama aqueles com quem convive e ama como ama a si mesmo. Tá? E como isso se expressa na vida de uma pessoa? Como isso se expressa na nossa vida? Bondade, que nós mostramos para com os outros, para com as situações, pela nossa misericórdia, tá? Pela tolerância, né? Pela nossa relevância em várias situações e principalmente na prática das obras de fé, nas práticas das obras de amor. Então, tudo quanto a pessoa faz, essa pessoa, então, segundo Wesley, que já alcançou a santificação, a perfeição cristã, tudo quanto essa pessoa faz é em nome, no amor e no poder de Cristo. Lindo, lindo demais, tá certo? A gente entende que por mérito, por capacidade minha, isso está claro, nós não vamos a lugar algum, nós não conseguiremos nada. Então, a gente chega à conclusão de que a santificação na nossa vida, ela é obra do Espírito Santo que se move em nós. Esse Espírito Santo, nós vamos falar bastante aqui nesse tópico de o Espírito Santo que faz em nós a obra da santificação. O Espírito Santo habitando em nós, que habita em nós, conduz esse processo de santificação e que se inicia quando? Primeiro passo, com a fé que eu tenho em Jesus Cristo. Quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro passo, confessar, aceitar.
Depois de confessar e aceitar, eu me sinto perdoado, meus pecados são perdoados. A graça do Senhor Jesus vem sobre nós, nós somos justificados por aquilo que Jesus fez, pelo seu sacrifício na cruz, pela sua morte, tá? E com a regeneração da nossa vida, ou seja, arrependimento e conversão. Lembra? Semana passada, arrependei-vos, que nós estudamos. E é isso. Ninguém, portanto, é, nesta vida, tão perfeito que esteja livre da ignorância. Nem do erro, que, em verdade, é uma consequência quase inevitável da ignorância. O que ele quer dizer com isso? Ignorância aqui, queridos, é falta de conhecimento, é a pessoa que ignora determinado assunto, tá? Então, ele está dizendo assim, que ninguém nessa vida é tão perfeito que seja livre da ignorância. Nem da ignorância, nem do erro. Né? E o erro, na verdade, é uma consequência quase inevitável da ignorância. Ou seja, falta-me o conhecimento, isso me induz a errar. Tenho conhecimento, sei o que é verdade, sei o que é certo, sei o que é errado, sei o que é bom, sei o que é mal, eu faço separação, eu não cometo mais os erros. Tá? Então, visto que os que não conhecem, como a Bíblia fala, senão em parte, estão sempre sujeitos a errar no tocante às coisas que não conhecem. Isso é verdade, né? A gente assume, como cristão, que nós, como filhos de Deus, não erramos no que concerne aos pontos essenciais da nossa salvação. Ou seja, nós não vamos mais, depois do conhecimento da palavra, de aceitar Jesus, receber o seu perdão, sua graça sobre nós, não vamos mais tomar as trevas por luz, ou a luz por trevas. Nós não vamos mais buscar a morte no erro mortal, tá certo? E nós seremos e somos ensinados por Deus e o caminho que Ele nos ensina é o caminho da santidade. Né? E como que nós vamos ser treinados? Como que nós vamos ser ministrados? Como nós vamos ser fortalecidos nos caminhos da santidade? Deus já deixou aqui o manual de sobrevivência nesse mundo, tá certo? Então é isso, tá? Nas coisas essenciais, a salvação, nós não erramos mais. Pelo menos não erramos com tanta frequência ou frequentemente, tá? Mas, no que concerne aos erros menores, é tão claro que nós que somos viajantes nesse mundo, que estamos de passagem por aqui, né? Insensatos como somos, nós cometemos algumas falhas, cometemos alguns erros. Nós pecamos também. Assim, eu diria assim, os melhores e mais sábios dos homens, com frequência se enganam, mesmo em relação a fatos, acreditando que as coisas que eles estão vendo realmente não são dessa forma. Já viu alguém brigar com fato? Já viu alguém brigar com imagem? Já alguém viu brigar com uma coisa que está ouvindo e dizer, não, isso não é possível. Está ouvindo, está vendo, viu, leu, mas diz que isso não é verdade. Briga com os fatos, né? Isso é meio difícil, tá? Então, assim, as pessoas, né, supondo-se que não errem em relação ao próprio fato, nós podemos errar, todavia, no tocante às circunstâncias que envolvem esses fatos. Tá? Como esses fatos foram concretizados, como esses fatos foram, de fato, tornaram-se realmente fatos expressos ali. Hoje em dia, isso é muito comum. Você vai entender o que eu estou falando. Quem aqui de nós, de vocês, de nós que está aqui vendo, nunca reproduziu alguma coisa, ou replicou alguma coisa, ou compartilhou alguma coisa, sem ter de fato noção, certeza, convicção de que aquilo era verdade? De que aquilo era um post que não ia causar problema, dano algum? Onde vai parar essa mensagem que eu estou reproduzindo? Tá certo? É isso aí. Hoje em dia isso é muito comum, né? Sem ao menos ter a delicadeza de verificar se é verdade ou não, a gente já vai botando o dedinho lá e pum, foi. Com relação àquilo que nós estamos falando, as próprias escrituras sagradas, por mais cuidadosos que sejamos em evitá-lo, né, o erro, o pecado, os melhores homens estão sujeitos a errar. Se você pegar a tua Bíblia aí, o Antigo Testamento, você provavelmente vai encontrar poucos homens que não erraram, poucos homens que não pecaram, poucos homens que, mesmo depois de chamados por Deus, cometeram equívocos, mas foram, como filhos de Deus, perdoados e levados a fazer obras maravilhosas pelo reino de Deus, tá bom? Erramos dia a dia, e isso comprova que nós não devemos esperar que qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser vivente seja mais infalível do que o próprio Deus.
nosso peso em julgar, em olhar para os outros é muito grande, gente. Tá? É muito grande. E além de os cristãos não serem, portanto, tão perfeitos que estejam livres da ignorância e do erro, nós podemos trazer para a discussão alguns argumentos, então, e afirmar que eles não estão isentos de fraquezas. Sim, fraquezas, né? Só peço para que a gente tenha, de acordo com as orientações de Wesley no seu sermão, cuidado em compreender corretamente essa palavra fraqueza, né? Nós não devemos dar esse doce título a pecados conhecidos. Nós não devemos dar esse título de doce, né? Eu tenho fraqueza, né? Conforme o costume de alguns, e dizer que eu tenho uma fraqueza habitual. Não, não é isso. Alguém pode dizer assim, todo homem tem a sua fraqueza, o meu é a bebida. O outro tem o fraco da impureza. Outro, o de tomar o santo nome de Deus em vão. Apenas alguns exemplos, tá? Vai pensando aí, me ajuda também. Outro tem o hábito de chamar o seu irmão de tolo, ou de retribuir injúria por injúria, né? Tipo assim, ela que falou, ele que fez primeiro, eu só revidei, eu só repliquei, não foi culpa minha. Poxa vida, né? A gente não pode se enganar, queridos, tá? É claro que todas as pessoas que falam assim, eu tenho uma fraqueza e tal, se não se arrependerem, e lembra da aula da semana passada, se arrepender é reconhecer nossa tolerância não, nossa tendência a pecar, e arrepender-se é reconhecer nossa limitação que nós temos para mudar, nós só mudamos com a obra do Espírito Santo em nós, operando na nossa vida, e arrepender-se é abrir-se ao poder perdoador de Deus, é chegar-se próximo de Deus. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Ou seja, se você tem intenção de chegar perto de Deus, lembra do filho pródigo? O cara estava lá na porteira, o pai estava esperando e vai correndo e pula no pescoço dele. Lembra de Esaú e Jacó, quando Jacó vai com medo lá para encontrar com Esaú? Esaú, a hora que vê o seu irmão, sai correndo, larga tudo, se abraça com o irmão, beija, chora. Deus nos surpreende. Se eu tiver somente a intenção de chegar-se próximo de Deus, o que é chegar? A chegar não é nem encostar, não é nem tocar. Se eu tiver a intenção de chegar a Deus, de chegar próximo, de rodear o Senhor, se a intenção for de mente, se estiver no coração, ele já corre para agarrar no meu pescoço. Que lindo isso, né? Então, assim, é claro que todos que falam assim, voltando para fraquezas, e se não se arrependerem, vão, certeza, com todas as suas fraquezas, pronta e rapidamente para onde? Para o inferno. E o que o Wesley quer nos ensinar aqui com essa palavra fraqueza, não é somente o que com propriedade nós denominamos de fraqueza corporal, mas todas as imperfeições internas ou externas que não sejam de natureza moral. Fraqueza corporal pode ser um problema físico, pode ser uma doença, mas fraqueza moral, não. Isso não pode ser. E aí, Wesley, no sermão, ele numera algumas fraquezas, algumas delas. Fraqueza ou estupidez de entendimento, ignorância ou desconhecimento, como nós já falamos, né? Há pouco. A pessoa fraca é uma pessoa insensível ou confusa na compreensão de algumas situações. Ela tem dificuldade para compreender. Ela é incoerente de pensamento, ela demora para pensar, para processar, para receber uma mensagem, para processar e sair com respostas, tá? E essa pessoa, que a gente pode chamar uma pessoa que tem algumas fraquezas, ela enxerga as coisas, situações com uma morosidade de imaginação, tá certo? A fotografia dela é lenta, tá bom? Isso são as fraquezas que Wesley relaciona aqui, apenas algumas entre tantas. E essas são as fraquezas que, em proporção maior ou menor, se encontram nos melhores homens, nas melhores pessoas. E disto ninguém pode esperar ser perfeitamente libertado desse tipo de fraqueza. Até que o nosso espírito, volte para Deus, que nos deu, palavras de Wesley, ou eu diria então, até que a gente vá desta para melhor, até morrer, tá certo? A perfeição cristã, ela não implica, portanto, e como alguns parecem terem imaginado, em isenção. Ou seja, não estou isento de ter e de ignorar algumas coisas, ou seja, falar eu não ignoro nada. Lembrando de novo que ignorância aqui é no sentido de falta de conhecimentos
de determinado assunto, determinada pauta, determinado conteúdo. Pode dizer que você conhece tudo. Google, prazer, meu nome é Dário. Não, nós não somos. Antigamente falava dicionário, né? Hoje se fala Google, né? Então, é isso. Nós não, por mais que eu possa imaginar, eu não vou ser isento de ignorar determinado assunto, de errar, de ter fraquezas ou de cair em tentações. Não, não. A perfeição, ela é, na realidade, para nós, somente outro nome que as pessoas usam para designar santidade. São dois nomes que definem a mesma coisa. E desse modo, todo aquele que é santo é, no sentido que a palavra da Bíblia nos diz, perfeito. Ou seja, santo é perfeito. Podemos ainda observar finalmente que, mesmo nesse sentido, nenhuma perfeição existe aqui na Terra. A gente já está falando sobre isso, tá? Não há perfeição alguma em nenhum grau que não admita crescimento. Estou perfeito, já disse isso, repito, reforço, estou perfeito. Agora eu não preciso mais obedecer às leis do Senhor, os mandamentos. Tá? Sou perfeito. Eu já li a Bíblia 27 vezes. Esse número saiu aleatório, tá? Não preciso ler mais. Eu já sei tudo. Não existe isso, tá? Então, não há perfeição alguma em nenhum grau que não admita crescimento. Quanto mais alto tenha subido o homem, quanto mais alto tenha subido a mulher no conhecimento, por mais elevado que seja o grau da sua perfeição, ele e ela, a mulher, ainda tem necessidade de crescer em graça diante do Senhor. E como já dissemos aqui, reforçamos que é muito importante avançar, não é de vez em quando, não é de vez em quando, não é temporariamente, não, é diariamente no conhecimento e no amor de Deus, tá certo? Eu faria uma pergunta então. Em que sentido os cristãos, nós, somos perfeitos? Vamos ver? O que Wesley nos mostra sobre isso no sermão é que na vida cristã, como na vida natural, existem diversos estágios, diversos degraus, diversos patamares, sendo alguns dos filhos de Deus apenas criancinhas, ainda estão recém-nascidas, e outros, filhos de Deus, já têm alcançado no conhecimento, no amor, maior madureza, tá certo? Vamos lá. E aqui eu sou obrigado a recuperar um pedacinho da nossa primeira aula, quando nós falamos a respeito de que crescer não é preciso. Como assim crescer não é preciso? Crescer é necessário. Sim, nós estamos falando que a vida de perfeição, de amadurecimento, de buscar a maturidade cristã, ela é um processo crescente, tá? Mas então por que você fala que crescer não é preciso? Esse preciso aqui, ele não é preciso no sentido de necessário. Crescer é preciso, crescer é necessário. Mas não é preciso no sentido de ser, não é lógico. Cada pessoa se desenvolve de forma diferente da outra. Nós não somos máquinas, não somos robôs que são programados e repetem maquinalmente aquilo todas as vezes, tá? Então, voltando para essa aula, nós vimos e relacionamos algumas atitudes que revelam que a pessoa alcançou ou atingiu um certo nível, estágio, patamar, degrau de maturidade, que revela a sua maturidade. O que essa pessoa ela demonstra, o que essa pessoa responde? Ela ama, ela educa, ela serve, ela insiste, ela não desiste, ela persevera no processo, ela não acomoda e, por fim, ela conta diariamente, em todo o tempo, com a graça de Deus para superar as suas dificuldades. Todas as dificuldades, pequenas, grandes, que elas vão acontecer na nossa vida. Ah, aceitei Jesus, maravilha. Não, aceitou Jesus, perseguição. Aceitou Jesus, tivemos uma aula sobre isso já. Aceitou Jesus, vai ser chacotado em vários lugares. Mas persevere, insista, tá bom? E todas essas atitudes, né, essas aqui, amar, educar, perseverar no processo, contar com a graça de Deus para superar as dificuldades, todas essas atitudes, elas não são o fim. Ah, eu alcancei a maturidade cristã, agora eu amo, agora eu educo, agora eu sirvo, agora eu conto com a graça de Deus, eu não me acomodo, eu insisto, eu não desisto. Isso não é o fim, queridos. Isso aí é apenas o começo para a gente conseguir a maturidade cristã. Ou seja, essa madureza, como Wesley denomina no seu sermão, tá certo? Então nós podemos entender que tudo isso, amar, servir, ser exemplo, é a base, é o princípio para algo muito maior, pela qual nós vamos
ainda caminhar aqui nosso estudo. Então, é disso que Wesley trata no segundo momento desse sermão. Estes, né, os maduros, vamos chamar assim, que já alcançaram este nível de maturidade, são chamados perfeitos cristãos. Perfeitos cristãos. É perfeito cristão, não no sentido de que eu sou igualzinho, eu sou Jesus personificado. Não, eu procuro inspiração de Jesus e procuro refletir a sua luz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tá certo? Então, esses que estão nesse patamar de maturidade, nesse nível de maturidade, são aqueles que o Wesley chama de perfeitos cristãos. E mesmo as criancinhas, né, em Cristo, elas são também, num determinado sentido, perfeitas. Simplesmente porque são nascidas de Deus e, como o título da nossa lição diz aqui, filhos de Deus. Um outro estágio, então, não mais das criancinhas, mas do novo homem, daqueles e daquelas as quais a palavra de Deus claramente os declara justificados, que nasceram de novo no mais elementar sentido, estes não continuam pecando. Eu vou ler Romanos 6, 1 a 2. Romanos 6, 1 a 2. E eu peço para que você leia até o versículo 14 para entender a palavra aqui de Paulo, tá bom? Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, Paulo reforça. Paulo fala, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Então, palavras de Paulo aos romanos aqui. O que aprendemos aqui nesse texto é que Paulo pressupõe, subentende que as pessoas a quem as palavras são dirigidas, né, os romanos, ou, perdoe, hoje, para todos nós, cristãos e cristãs, ou crentes em Cristo, todos estes, ou todos nós, já estamos libertados do pecado ostensivo. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então, queridos, leia 6, 1 a 14 de Romanos, tá bom? Nós já estamos libertados do pecado ostensivo. Wesley diz ainda que mais categóricas, mais claras, mais evidentes, mais taxativas são as conhecidas palavras de João, no texto que nós lemos aqui como texto base, né? 1 João 3, versículo 8 até o versículo 10, eu quero ler para vocês. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? 1 João 3, versículos 8 e 9, tá? Do nosso texto fundamental, lido aqui na Nova Almeida Atualizada. Na verdade, sintetizando aqui o que a palavra está falando, isso significa apenas que tal homem, que nós, os cristãos, nós não pecamos voluntariamente, ou nós não cometemos pecado habitualmente. Sobre pecado habitual, é possível a gente afirmar e entender que continuamos caindo no mesmo pecado quando, presta atenção, deixamos de acreditar que a santificação realmente nos fará mais felizes do que quando nós cedemos novamente ao pecado. Vou repetir essa frase aqui que eu achei muito importante nesse estudo. Sobre o pecado habitual, é possível afirmar e entender que continuamos caindo no mesmo pecado quando deixamos de acreditar que a santificação, o processo de maturidade cristã, realmente nos fará mais felizes do que ceder novamente ao pecado. Muitos outros fatores podem nos influenciar, mas a raiz, a primeira do pecado habitual é uma batalha não pelo nosso autocontrole, mas em busca da nossa felicidade. A briga não é por eu quero fazer, não quero fazer, é porque eu faço, porque me dá alegria, me traz felicidade. O que acreditamos e queremos no fundo dos nossos corações, não quando pecamos, será o que realmente importa. Sobre a origem do pecado, Tiago diz: cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida por seu próprio desejo. Então, o desejo, quando concebido, dá à luz o pecado. Tiago 1, 14 e 15. Quando a gente estuda o texto de Tiago, né, quando a gente vê os textos de Tiago,
a gente pode entender que Tiago não tinha muita qualificação para escrever, não existe muita racionalização, não são muitas complicações nos textos de Tiago. De vez em quando nós somos tentados a pensar que isso, né, que a simplicidade com que ele escreve, a objetividade com que ele fala, se deve à sua ignorância sobre fatores que ele não tinha conhecimento à época, fatores psicológicos, sociológicos, biológicos ou fatores de origem da vida. Fatos esses que hoje nos influenciou a pecar, né? Eu peco, meu pai tinha tal problema e eu também tenho. Olha, psicologicamente, fulano de tal não consegue vencer a situação. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos redondamente enganados com relação a Tiago. Ele pode não ter a extensão e o entendimento dos dados científicos disponíveis hoje em dia para nós. Nós podemos estudar meia hora sobre determinado assunto e falar 5 minutos dele. Vamos dar a nossa opinião no máximo. Mas conhecimento profundo, se não for dedicado no estudo, não teremos. Então, Tiago pode não ter essa extensão dos dados científicos como nós temos hoje disponíveis, mas ele conhecia as pessoas, ele conhecia os seres humanos, ele era homem de Deus e, acima de tudo, acima dos conhecimentos que ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha a revelação. Para você entender melhor isso, eu convido você a ler a Epístola de Tiago, são 5 capítulos, você vai gostar, você vai se apaixonar. Então, com relação ao pecado habitual, ou ao pecado na sua essência, todo pecado, toda irregularidade, ele não importa de que tipo, seja praticado em comportamento ou nutrido secretamente em algum lugar escuro do nosso coração, no fundo do nosso quarto, embaixo da nossa escada, ou não sei, é uma manifestação, esse pecado, né? É uma manifestação de algo em que nós acreditamos. Acreditamos em que sentido, Dário? Acreditamos no sentido de que ele pode, de alguma maneira, de alguma forma, que me leve a cometê-lo, a praticá-lo, me trazer um pouco de alegria. Isso aí, né? Vamos ver um exemplo? Todo pecado nasce de uma crença de que desobedecer a Deus, ou seja, fazer mal, produzirá um resultado mais feliz do que obedecer a Deus, fazer o que é certo. A frase é assim: todo pecado nasce de uma crença, de uma coisa que nós acreditamos, que é, se eu desobedecer a Deus, ou seja, se eu praticar o mal, isso produzirá um efeito, um resultado mais feliz do que se eu tivesse obedecido a Deus, que seria fazer aquilo que é certo. Quer estejamos conscientes disso, não? Isso é verdade. Ninguém peca por dever. Hoje eu acordei. Opa, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer esse erro, fazer aquele erro, falar mal daquela pessoa, dizer, pegar, passar trote para o outro, vou enganar o meu cliente, vou mentir para tal coisa. Ninguém nasce premeditando isso. Tá, tem os que acordam pensando e fazendo isso, né? São os maus. Mas ninguém faz isso por dever. Nem um crente peca por dever, né? Hoje eu tenho que cumprir minha missão. 3 pecadinhos. Não, gente, não acontece isso. Todo pecado é uma versão repetida, é um remake do pecado original que aconteceu lá com os nossos ancestrais, Adão e Eva, com os nossos chamados pais antigos, né? Que eles comeram o fruto da árvore proibida, né? E todo pecado que você comete, pode ver, ele nunca é um novo pecado. É sempre uma coisa que você já fez, uma coisa que você já deixou aos pés do Senhor, num momento de confissão, você já se arrependeu. Não existe um pecado novo, né? Então, vamos lá. Versão repetida do pecado original. Por que eles fizeram isso? Adão e Eva, ou Eva e Adão. Ela foi enganada, seduzida primeiro, depois enganou e seduziu o marido. Eles eram ignorantes? Eles não tinham conhecimento do que aquilo poderia lhes causar? Muito pelo contrário. Eles foram bem instruídos, muito bem instruídos. Deus lhes disse diretamente, face a face, cara a cara, face to face, que comer a fruta seria errado. E eles ficariam muito mais felizes se eles se abstivessem de comer. Deus não mandou recado, Deus falou para eles. Quer ver? Gênesis 2,
16 e 17. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem, não mandou recado. Não foi nenhum bichinho falar para eles, não. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o diabo, Satanás, na forma de serpente, deu uma guinada diferente nas palavras e nos motivos de Deus. E disse que eles ficariam muito mais felizes se comessem. Deus fala assim, ó, se você não comer, você vai viver. Foi isso que Deus falou? Não, Deus falou que se você comer, você vai morrer. Foi muito direto. É direto isso. Não rodeou. Não ficou procurando palavras. Deus disse, falou, se você comer, você vai morrer. O diabo ele fala assim, não, você vai ser muito mais feliz se você comer. Eles pensaram nas duas mensagens que tinham recebido. A mensagem que Deus falou para eles e a mensagem que a serpente, que o diabo personificado na serpente falou para eles. Pesaram as duas afirmações e fizeram a sua escolha. Eles viram que a árvore era boa. Boa para comer, o desejo da carne, para me fazer bem. Eu já comi todos esses frutos, os vermelhinhos, os laranjas, os cor de laranja, os verdinhos, mas aquele eu não comi ainda. Opa, deixa eu satisfazer o desejo da minha carne. É boa para comer. É um deleite para os olhos. Os nossos olhos, se eles não veem, eles não levam ao pecado, não produzem ao pecado. Se um olho teu pecar, tira fora. É melhor entrar com o olho no reino dos céus do que entrar com os dois olhos no inferno. Tá? É um deleite para os olhos. É um desejo, é desejável para fazê-los sábios. O orgulho da vida de todo ser humano. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, em 1 João 3, de 1 a 10 que nós lemos, volta um pouquinho seu dedinho, veja comigo 1 João 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, nós falamos, era boa para comer. A concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, era uma fruta bonita, né? E a soberba da vida, ou seja, eu vou ser muito mais inteligente, você vai ser muito mais inteligente do que Deus. A soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Do mundo. Eles comeram por quê? Porque não tinham conhecimento? Porque eram ignorantes com relação ao assunto? Não. Eles comeram pela alegria que, erroneamente, acreditavam estar diante deles. Se for dada a escolha, nós vamos, com certeza, como pessoas, escolher aquilo que acreditamos que vai nos tornar mais felizes do que nós já somos. Ou, se você preferir, menos infeliz do que você já é, do que nós somos. Mesmo que o conhecimento na nossa mente nos diga que essa escolha é errada. Você vai bater a tua cabeça, você vai quebrar a tua cara. Mas se o final é feliz, mesmo que seja por um pequeno momento, que seja passageiro, eu escolho aquilo. Tá certo? O que o tornou errado foi onde Adão e Eva tentaram encontrar alegria. Foi onde eles depositaram a sua fé, nas palavras do diabo. Eles acreditaram na promessa da alegria de Satanás sobre a promessa maior, infinitamente maior, da alegria que Deus podia lhes proporcionar. Às vezes eu posso falar assim para você, como foi com Daniel, uma mesa de manjares, ou cenoura, abacaxi, legumes, abóbora, batata. Um pudim de calda, quem gosta, né? Um manjar de coco branco, não existe coco de outra cor, delicioso. Uma pera. Um McDonald's cheio de bacon, bastante ketchup, bastante molho. Ou, vamos lá, uma coisa que eu gosto, eu não estou falando aqui que eu estou colocando o que é delicioso, o que é ruim, não. Estou colocando o que é bom e o que é muito bom. 2 bananas. Como estamos vendo, a santificação ela é obra do Espírito Santo. Lembra que eu falei que a gente ia falar bastante sobre isso? E a gente está falando sobre isso ainda. O Espírito Santo santifica a nossa vontade de tal maneira que nós possamos a escolher o bem e não ao mal. E a nossa escolha não é para o mal e não é para o pecado. Nós ficamos livres para não cairmos mais em tentação. A nossa opção passa a ser a opção de Jesus.
nossa vontade e o nosso viver, eles só passam a ter sentido, eles só têm sentido se são a vontade e o viver do nosso Jesus, do nosso Mestre. E mais ainda, queridos, o Espírito Santo nos leva a traduzir a santificação em obras, ou seja, em serviço. Sou santo, sou separado, legal, o que eu posso fazer por essa situação? Lembra da situação? As duas frases? Não tem nada a ver comigo, ou o que eu posso fazer sobre isso? Pensa nisso. Eu acho que essa frase não tem nada a ver comigo, ou a frase isso não tem nada a ver, essa frase tem que ser abolida do seu vocabulário. Isso não é de Deus. Nós somos reino, tudo nós temos a ver. Todas as coisas nós podemos tentar fazer para melhorar, tá certo? Então o Espírito Santo nos leva a traduzir a nossa santificação, ou ele traduz aquilo que nós chamamos de processo de santificação em obras. Eu posso trabalhar pelo reino. E essa santificação, essa separação, como nós falamos lá no começo, não é a santidade que as pessoas buscam nos conventos, as pessoas se isolam para não ter mais aflição, para não cair mais em tentação no mundo. Não. Não é essa santificação que as pessoas nutrem na comunhão com Deus e com os irmãos da fé. Então eu vou para um refúgio onde todo mundo fala a minha língua, onde todo mundo pensa igual a mim, e lá eu vou encontrar, eu vou me isolar, eu vou me encontrar, vou me alienar das necessidades do mundo, daquilo que o mundo precisa, o mundo chora, o mundo grita. Eu não vou ver mais pessoas, não vou estar mais no círculo dos cristãos. Aí eu estou santo naquele lugar, eu sou o santo. Santo para quê? Santo para ser plantado? Para ficar lá num monte, num lugar, numa igreja, no fim do mundo, e não fazer nada por ninguém? Crente, para, né? O amor dos santificados, das pessoas que são alcançadas, que alcançam a perfeição cristã, transborda de tal maneira nos corações das pessoas santificadas pelo Espírito Santo que é impossível elas ficarem mudas perante a injustiça, caladas perante a injustiça, perante a falsidade e perante todas as outras necessidades das criaturas de Deus. É impossível. Chegando na nossa conclusão aqui, concluindo, né? Ansiar pela santificação é ter como objetivo na nossa vida o Espírito Santo governando todos os nossos sentimentos. Todos os nossos sentimentos. Isso não é utopia, gente. Isso pode ser verdade na sua vida. Tá certo? É ter objetivo, como objetivo, querer dedicar a vida a Deus e devotar tudo que nós somos a Ele. Tudo que sou, tudo que tenho é teu, Senhor. Na 1 Crônicas, né? Tudo vem de ti e para ti nós devolvemos. Nossa vida é inclusive, tá? É querer ter a mente de Cristo que nos capacita a andar como Ele andou, né? Sarando, curando as pessoas. Tudo isso que eu estou fazendo, muito maior você pode fazer, Ele disse. Creia nisso, acredite nisso. Tá? É ser livre para escolher sempre o bem e não pecar. Tá bom? É ter tanto amor que amar passa a ser tão natural quanto levantar um copo, tomar um gole de água, e amar passa a ser tão natural como o respirar. Tá bom? É para isso que nós caminhamos, é para isso que nós somos feitos criaturas de Deus. Conclusão, e finalmente chegando aqui no finalzinho dessa nossa aula, quanto mais convencidos nós nos tornarmos de que Deus é a fonte de todas as nossas alegrias, mais dedicadas nós ficaremos para lutar por essas alegrias. Não a alegria que me enche apenas, mas a alegria que me faz transbordar e eu alcanço outras pessoas. E é mais fácil será a nossa luta ao longo do tempo. Esse é o glorioso privilégio que você como cristão, que você como mulher do Senhor tem. Ainda que esse não seja, senão uma criancinha, ainda que você ainda seja uma pessoa que esteja gatinhando no reino, você é bem-vindo para se juntar a nós, tá bom? Mas é somente dos que são fortes no Senhor e venceram o mal, ou antes dos que conheceram o que é desde o princípio, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida, que se pode afirmar que eles em primeiro lugar, são perfeitos. Em segundo lugar, estão livres dos maus pensamentos e das inclinações perversas que o mundo nos acomete. Tá bom, queridos? Eu espero que nós tenhamos caminhado progressivamente nessa nossa aula. Espero que ela tenha sido uma aula edificante para você. Nós vamos ficar por aqui. Nós não queremos que você pense que estudo é muito bonito, que estudo é muito teórico, que estudo é uma utopia. Não. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Peça a sua orientação, peça a orientação de Deus para você, para Ele te mostrar o caminho que você deve seguir, tá? Deus tem que ser sempre a nossa primeira opção. Me despeço e finalizo assim de vocês com o texto de Romanos 15,
versículo 13. Atos Romanos 15, versículo 13. Vai ser o nosso versículo de encerramento da nossa lição, sintetizando tudo isso que nós conversamos hoje. Tá? Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Obrigado por tua companhia. Fiquem na paz. Até a próxima, sempre com a graça de Deus. Beijos, excelente semana, excelente domingo, boa macarronada para vocês. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Beijo. Tchau. De gratos louvores transbordam.